O Supremo Tribunal Federal ouviu 5 testemunhas indicadas pela defesa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, no processo que investiga suposta tentativa de golpe de Estado para reverter o resultado do pleito de 2022. Reportagem de Bruno Pinheiro. Antônio Ramiro, ex-secretário adjunto do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres, foi ouvido nesta quarta-feira aqui no Supremo Tribunal Federal e revelou que a live de Anderson Torres com Jair Bolsonaro foi um evento bastante emblemático para o Ministério da Justiça. Uma ligação foi feita do Palácio do Planalto para o Ministério da Justiça, informando que essa live iria acontecer com o ministro Anderson Torres. Informações foram recolhidas para alimentar, então, o ex-ministro da Justiça e ele repassar essas informações ao lado de Jair Bolsonaro. Anderson Torres foi levado até o local onde essa live estava acontecendo, mas aguardou ao lado de fora. Foi uma tentativa dos assessores de Anderson Torres evitar uma exposição do ex-ministro em ficar sentado ao lado de Jair Bolsonaro durante a live inteira. Já no finalzinho, quando Jair Bolsonaro estava encerrando esta live, um outro assessor informou Jair Bolsonaro que ao lado de fora da sala, Anderson Torres aguardava com as informações em mãos para compartilhar nessa live em relação às urnas eletrônicas. Antônio Ramiro disse que esse evento foi emblemático e gerou um constrangimento para o ex-ministro da Justiça, mas que ele, Antônio Ramiro, teve uma atuação direta ao separar informações para o ministro repassar durante esta live. E ainda disse sobre as informações daquelas reuniões que aconteceram no Ministério da Justiça em relação às operações da Polícia Rodoviária Federal durante o segundo turno das eleições, que não tinha um direcionamento para o candidato A ou o candidato B, mas que sim para um combate às ações ilegais durante o segundo turno das eleições e que em nenhum momento houve um direcionamento. Reforçou ainda que o ministro Anderson Torres sempre demonstrou uma certa isenção do que era interesse do Ministério e do que era interesse dele, seja do governo, numa campanha eleitoral, um favoritismo em relação a essa eleição de Jair Messias Bolsonaro. Antônio Ramiro também revelou que não foi fácil enfrentar essa derrota após a eleição do segundo turno e que durante cerca de 48 horas eles ficaram fazendo uma revisão do que foi então essa eleição e esta derrota do governo Bolsonaro, que, claro, evidentemente eles estavam na gestão e havia um interesse, sim, da reeleição de Jair Bolsonaro. Ainda na sequência, em um outro depoimento importante também nesta quarta-feira, foi a vez, então, do ex-secretário, também adjunto, aqui na Secretaria de Segurança do Distrito Federal, dizendo sobre os atos do 8 de janeiro e também, ao ser questionado, disse que os homens da Polícia Militar não são subordinados diretamente à Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal. O ministro Alexandre de Moraes rebateu e fez um questionamento se então a Secretaria de Segurança do Distrito Federal é uma rainha da Inglaterra. Ele novamente disse que não, mas que seria uma certa ligação e não uma subordinação. No final da resposta, acabou chegando a uma conclusão que sim, os homens da Polícia Militar são subordinados ao GDF, à Secretaria de Segurança. O ministro Alexandre de Moraes relembrou, inclusive, a sua história como secretário de Segurança também no estado de São Paulo. Agora, diante disso, houve também um entendimento sobre a gestão de Anderson Torres para repassar informações para o governo eleito. O ex-secretário disse que após as eleições eles receberam o ministro Flávio Dino e que não houve nenhum desentendimento sobre a transição tanto do governo de Jair Bolsonaro para o governo Lula sobre a gestão de Anderson Torres para o ministro Flávio Dino e que um nome foi apontado para realizar todo esse repasse de informações e que núcleos foram designados lá dentro do Ministério da Justiça. Novas audiências serão realizadas nesta quinta-feira, às 8 horas da manhã, aqui no Supremo Tribunal Federal. De Brasília, o Bruno Pinheiro. Bom, Cristiano Vilela, a sequência desses depoimentos, eu queria perguntar para você o seguinte, é sempre bom lembrar que não é possível gravar durante esses depoimentos, o Bruno tem acesso às informações e as transmite aqui para quem nos acompanha. O depoimento do ex-ministro esclareceu alguma coisa, pelo menos no conteúdo que foi divulgado?
Olha, de uma forma geral, Tiago, o que se tem é a reafirmação por parte da defesa, por parte das testemunhas, no sentido de demonstrar que a participação do ex-ministro não teria havido no que se relaciona a qualquer tratativa de golpe de Estado ou algo que o valha. É de que, eventualmente, as situações que ocorreram na ocorrência de uma live, por exemplo, são situações que surpreenderam o ministro e que teriam partido ali de uma ideia do presidente da República, mas sem a participação efetiva do mesmo. Mesma situação relacionada ao dia do 8 de janeiro, onde o ex-ministro, à época secretário de Segurança Pública, estava viajando. Então, ele vai no sentido de reforçar justamente a inexistência de vínculo com o fato que está sendo investigado, que seria a tentativa de golpe de Estado. O que vai nos resta aguardar é se esses elementos que estão sendo trazidos serão capazes de desconectar a participação do ministro diretamente dos atos, ou que, apesar dessas provas testemunhais, elas não serão capazes de tirar qualquer conexão do mesmo com relação aos atos havidos que estão sendo objeto da presente ação.